Bom dia, vida, meu amado. Bom dia, vida, minha amada. Graça e paz. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Luiz Augusto, pastor da Casa de Oração Filadélfia, situada em Niterói, precisamente no Largo da Batalha, na entradinha de uma comunidade chamada Igrejinha. Maravilha. Uma igrejinha no Porão, tá? Foi chamada carinhosamente pelo nosso pastor de Toca dos Profetas. Você vai descer uma escadinha, vai entrar. Ela foi construída embaixo de um porão, um lugarzinho pequeno, aconchegante, onde nós temos gozado da presença manifesta de Deus. Amém? Então escute, estamos falando sobre o tema que Deus trabalha com a visão. E Deus trabalha com a visão. Deus não trabalha de qualquer jeito, sabe? Deus não vai fazendo assim, fazendo assado, e depois está tudo torto, fora de esquadro, não. Quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo, Deus dá as medidas. Quando Deus manda Noé construir a arca, Deus dá as medidas. Quando Deus manda construir o altar do holocausto, Deus dá as medidas. Quando Ele manda construir a arca do concerto, a arca da aliança, Ele dá as medidas. O que significa isso? Significa que Deus trabalha por medida. Deus trabalha certo. Sabe, quando você pega lá um homem medindo as águas, ele mede 1000, depois mais 1000, depois mais 1000. Significa que nós andamos com Deus de etapas em etapas. E cada etapa que nós andamos com Deus, nós aprofundamos mais em Deus. Ao aprofundar mais em Deus, diminui mais você. Agora, se nós somos pessoas que andamos com Deus sempre assim e não assim, alguma coisa está errada. Não está errado em Deus, está errado em nós. Porque importa que ele cresça e que eu diminua. Nós já falamos de Davi, que Deus via Davi como homem, não como menino. Nós vimos Abraão, que Deus chamou Abraão quando ele não tinha possibilidade de ser pai, com Sara estéril. O tempo avançado de idade, mas Deus, quando chamou Abraão, já via Abraão como Abraão, pai de uma multidão. E fez dele uma nação. Louvado seja o Senhor. E agora Jeremias. É tremendo como o profeta Jeremias, ele declara o que Deus fala dele. Lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5, olha o que diz. Antes que eu te formasse, Deus falando com ele, no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Olha que maravilha. Deixa eu esclarecer para você entender. Deus não viu o profeta antes dele existir. Deus não só viu o profeta antes dele existir, como também o conheceu antes dele ser formado. Meu Deus, que coisa louca. Antes dele existir, antes dele ser formado no ventre da mãe, Deus já conhecia e Deus já tinha visto. Sabe, antes dele nascer, antes dele tomar a primeira palmadinha no bumbum, chorar, ué, 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 Deus já havia santificado ele. O que é santificado? Deus já havia separado ele, ele foi separado no ventre. Por isso que o diabo tentou, mas não conseguiu derrotá-lo. Ei, Deus te separou no ventre. É por isso que o diabo investe contra a sua vida. É por isso que o diabo vem com tudo contra você. Mas ele não consegue destruir você, porque você é separado por Deus. Não é porque você é bom, não é porque você é o bambambam, não é porque você sabe, é o tal das contas. Não, é porque Deus separou você. E ao separar você, Deus assumiu uma aliança contigo. E ao assumir uma aliança contigo, Deus cumpre a sua aliança até o final. Ele não para, ele não abre mão, ele não abandona, ele vai até o fim. Eita, abandonou de labaçuiandai, calabarahas. Aleluia! Ele vai até o fim. Significa isso. Olha o que mais. E antes dele pisar na terra,
antes de Jeremias pisar na terra. Deus já havia dado um propósito e um destino ao profeta. Seria profeta das nações. Meu Deus do céu. Escute, você não caiu de paraquedas nessa terra. Você não é fruto só de uma noite de prazer entre o seu pai e sua mãe. Existe um propósito de Deus na sua vida. Quando Deus, aleluia, fez com que você viesse, você não veio sem destino, você não veio sem propósito, você não veio para perambular por esse mundo e andar vagando por aí, não. Você veio com um propósito e um destino. Deus tem um propósito e um destino para a sua vida. Para Jeremias, era profeta das nações. Sabe o que significa profeta das nações? Escute. Jeremias profetizava. Profeta chorão. Não pôde casar, não pôde ter filhos. O rei mandava chamar os profetas, e os babões corrompidos iam lá e profetizavam vitória para o rei. Mas o rei era obrigado a perguntar: existe algum profeta ainda para profetizar que não veio? E as pessoas falavam: tem Jeremias. E o rei falava: manda chamar. E Jeremias vinha e entrava lá no palácio para profetizar. E Jeremias entrava e falava assim: assim diz o Senhor, o inimigo vai entrar em Jerusalém. Você vai ser levado cativo, seus filhos vão morrer, os valentes serão mortos. Há tempo de se arrepender. Aí o rei não gostava da profecia, mandava prender Jeremias no calabouço, açoitá-lo, deixava ele com água e pão. Passava um tempo, o rei chamava os profetas profetizavam bênção para o rei. E o rei perguntava: tem mais algum? Tem Jeremias, manda trazê-lo. Tirava ele do calabouço e levavam ele. E ele não mudava a mensagem, ele falava: assim diz o Senhor, o inimigo vai entrar, você vai ser levado cativo, seus filhos vão morrer, os valentes vão morrer, se arrependa. E ele apanhava de novo. Quando era levado à presença para profetizar, ele profetizava a mesma coisa. Homem de Deus, mulher de Deus, que é separada no ventre, passa a luta que for, enfrenta a humilhação que for, mas não muda a mensagem de Deus. Sabe, ela pode pregar no lugar recebendo uma grande oferta, ela não vai mudar a mensagem de Deus. Esses dias eu vi um vídeo da Camila, achei interessante, da pastora Camila. Ela estava pregando numa dessas igrejas grandes aí, hoje em dia, que tem tal de área VIP, sei lá, carrinho de pipoca na frente. E ela falou assim: olha, o cheiro de pipoca aqui dentro está demais, está muito forte. Eu sei, irmão, que a luz está escurinho, eu sei que é escurinho aqui dentro, mas isso aqui não é cinema, isso aqui ainda é culto. Nós estamos cultuando ainda o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então, engole essa pipoca que está na sua boca, pega esse saquinho, bota embaixo do banco, que quando acabar o culto você pega e volta a comer. Mas agora vamos adorar ao Senhor. É tipo Jeremias, apanhava, mas não mudava a mensagem. Apanhava, mas não mudava a mensagem. Conclusão: o inimigo invadiu Jerusalém. Só que antes de invadir o rei inimigo, deu uma ordem a ele. Senaqueribe deu a ordem, falou: olha, falou para o general dele: existe um homem de Deus lá em Jerusalém, o nome dele é Jeremias. Eu quero que você proteja ele, assim que entrar, proteja ele, para que nada aconteça a ele. Dê a ele 3 oportunidades. Ele pode escolher o exílio lá no Egito. Ele pode vir para cá, para Damasco, e viver aqui. Ou ele pode continuar em Jerusalém. Jeremias escolheu continuar em Jerusalém. E aí ele vai escrever o Lamentações, depois que acontece tudo. E é por isso que ele chora. E é por isso que ele geme. Ele está escrevendo como um homem natural. Ele vai dizer: foi-se a minha esperança no Senhor. A minha boca está com gosto de absinto amargo, de derrota, de fracasso, de tristeza. O choro tomou conta de mim, o pranto está tomando conta de mim. O homem natural, vivendo aquelas circunstâncias, pensando: se tivessem dado ouvido às palavras de Deus, a qual Deus me usou para entregar. E ele está andando pela cidade queimada, casas destruídas, corpos mortos pelo chão, de amigos, de pessoas que ele tomava café, de pessoas que lhe davam bom dia, de pessoas que conversavam com ele.
E a dor está corroendo o profeta está chorando, está gemendo, mas chega uma hora que ele para e fala, mas eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então ele muda, agora não vai falar mais como um humano comum, não vai falar mais como um servo comum, agora ele vai falar como um profeta. Ele retoma a posição de profeta, ele entende que ele foi chamado para ser profeta, escolhido por Deus a Deus para passar aquela circunstância, aquela situação. Ei, escute! Você está vivendo essas circunstâncias, você está vendo essa situação, você foi escolhido por Deus para viver esse momento, essas circunstâncias, e Ele é contigo. Então tome posição de homem de Deus, de mulher de Deus, e abra a sua boca e comece a profetizar aquilo que Deus quer que você profetize. Não se deixe levar pelas circunstâncias, não se deixe levar pelas situações, não se deixe levar pelos problemas. Jeremias começa a dizer, eu quero trazer na memória o que me dá esperança. O que dava esperança a ele? As profecias que Deus lhe deu. Jeremias 29, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, e são pensamentos de paz, para dar a vós o fim que desejais, não de guerra. Então passarás a buscar a mim, e eu ouvirei, sararei a terra. Oh, labandarabá, subiendei, cantarabacalabadarabia. Por pior que seja a circunstância, escute, por pior que seja a situação, Deus pode mover e mudar e usar a sua vida para isso. Então comece a trazer à memória, não derrotas, não fracassos, não olhe as circunstâncias, não olhe as situações, olhe por cima, eleve os seus olhos para o monte, da onde te virá o socorro, é do Senhor. Mas Jeremias abre a boca, lá no chamado dele, ele vai dizer, Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar, Jeremias 1, 6 e 7. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, dirás, e tudo quanto te mandar, dirás. Sabe, enquanto Jeremias se via como uma criança, Deus o via como um profeta. Enquanto Jeremias dizia, não sei falar, Deus dizia, eu vou encher a sua boca, abre só ela. Quantas pessoas estão assim como Jeremias? Eu não sei falar, o que eu vou fazer? Deus está dizendo, abre a sua boca só abre ela. Abre, porque o meu Espírito falará sobre você e através de você. Eu falarei através da sua boca. Abra a sua boca e deixe eu falar, diz o Senhor. Deus não vê como o homem vê. Como você tem se visto? Incapaz? Sim. Mas Deus te vê capaz. Porque na sua incapacidade, Deus te capacita. Então escute, olha, um menino derrubou um gigante. Uma mulher estéril deu à luz a uma nação. Um menino foi chamado profeta das nações. Por quê? Porque Deus trabalha com visão. Deus, quando olhou para Davi, embora Davi fosse um menino fisicamente, Deus não via Davi como menino, Deus via Davi como um homem de Deus, com o coração voltado para ele, que faria toda a sua vontade. Embora Sara já tivesse seus 65 anos quando foi chamada estéril, aos 80, aleluia, aos 91 anos, não, aos 89 anos, se eu não me engano, na sua velhice, com a sua esterilidade bem avançada, incapaz de gerar, Deus a via como mãe de nações. Quando o menino é chamado, nasce um legado sobre ele, Deus o via como um profeta das nações. Você já parou para se perguntar como Deus tem te visto? Não você? Então escute, Deus trabalha com visão. E Ele colocou você justamente para falar para você que Ele tem uma visão sobre a sua vida. Ele tem um entendimento sobre a sua vida. Ele tem algo para fazer através de você. Então pare com essa bobagem, desculpa. Pare com esses preconceitos. Abra a mão disso e se entregue a Deus e fala, Deus, eis-me aqui. Leva-me e guia-me. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, eu te louvo, te glorifico, te exalto.
Tu és o Senhor absoluto sobre todas as coisas. Eu coloco esse homem nas suas mãos, essa mulher nas suas mãos. Eu te peço, faça sobre ele a tua vontade, cumpre o seu querer e opera o seu milagre para a glória e honra de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Olha, beijo no seu coração. Deus te abençoe. Bom dia, vida para você.